e nós vamos ouvir a palavra. Pastor Daí é missionário da Junta de Missões Nacionais, está pastoreando a Igreja Batista em Alto Aririú, uma igreja viva, uma igreja animada, missionária também, e ali Deus tem dado longos 10 anos, né? 10 anos e 9 meses, conta até os dias, né? Está ali, ele e sua família, a irmã Ana Paula, que também está ladeando nessa missão, seu filho Cefas e sua filha Paola. Uma bênção do Senhor caminhar com essa família, um amigo e também meu mentor. Eu tenho muito a aprender com ele, tá? Deus abençoe, meu amado. Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? E esse amém não passou do teto. Você almoçou hoje, correto? Você tomou café da tarde? Fez um lanchinho antes de vir para o culto? Amém ou não? Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amados, nós temos que vibrar por Jesus. Nós servimos um Deus vivo, como foi falado aqui. E garanto que pelo seu time de futebol você vibra quando ele faz um gol. Não sei que time você torce, né? Mas como eu, que sou flamenguista, quando o Mengão faz um gol, eu vibro, né? Eu vibro. Então, por Jesus, nós temos que vibrar muito mais. Mas eu quero trazer um abraço da igreja aqui do Alto Aririú, ali, como o Marcelo já falou, as iniciais aqui. Já estive outras vezes aqui na igreja, em outros eventos. Quando o Marcelo assumiu aqui também, estivemos com o nosso coordenador da junta aqui. E volta e meia estamos trocando figurinha com o Marcelo, falando dos planos de Deus, dos propósitos que o Senhor tem para a nossa região aqui da grande Florianópolis. Eu estou ali no pastoreio da Igreja Batista em Alto Aririú desde 2015. Eu sou do Paraná, da região de Curitiba, da cidade de Lapa, e nós chegamos em 2015, aqui dia 8 de janeiro, com a minha esposa e os 2 filhos, no projeto da Junta, o Sul do Brasil, na proposta de revitalizar a igreja e plantar a igreja. A gente está ali no Alto Aririú, uma igreja, quando eu assumi, estava 1 ano sem pastor, e a gente assumiu o pastoreio daquela igreja para revitalizar. Hoje a igreja já não é mais revitalização, nós já estamos avançando em implantação de outras igrejas. Temos um PPI no Pontal e temos um PPI lá na cidade de São Ludgero, próximo ali de Braço do Norte, que entra ali à direita da primeira entrada de Tubarão e vai para dentro ali, quem conhece. Estamos lá com a missionária Sheila, Radical, mais está lá à frente do PPI. Lá. PPI é Projeto de Plantação da Igreja. A Junta de Missões Nacionais tem um projeto claro, que é alcançar as cidades que ainda não têm uma igreja batista, da Convenção Batista Brasileira e dos batistas brasileiros. Então, nós temos o foco de alcançar outras igrejas, plantando novas igrejas batistas. E nós estamos ali no bairro do Pontal, aqui na Palhoça, próximo à praia, ali com o PPI, com a missionária Iranildes, do Radical Mais, com sua esposa Oséias, e lá em São Ludgero, nessas pontas, futuramente tendo uma igreja batista ali, uma igreja edificada e fundamentada na palavra de Deus. E quero agradecer o Marcelo, a Cíntia, suas filhas. Ali é cheio de Ana, né? Eu também tenho uma Ana na minha vida, que é minha esposa, né? E pelo carinho deles de estar recebendo. E a amada igreja aqui também, de estar nos recebendo essa noite aí. Mas eu não vou falar de mim, né? Eu vou falar de Jesus Cristo, daquilo que Ele quer e Ele deseja para a vida de nós como seguidores e servo dEle, que Ele nos escolheu e nos chamou para fazer a vontade dEle. Já era para mim ter tido outras vezes aqui para pregar, mas sempre não dava, mas veio meus enviados aqui.
Veio o pastor Walter, que está comigo lá no Alto Aririú, na Palhoça, esteve pregando aqui. Esteve o missionário radical mais, o Wilson, que veio também aqui pregar aqui na igreja. Então a gente já esteve aqui, né, trazendo a mensagem, mas não na minha pessoa, e hoje na minha pessoa estarei ministrando a palavra, dando sequência. E o outro, Walter, também esteve aqui, glória a Deus, né? O outro não, o pastor Guimarães. Isso, esteve aí com os amados irmãos. Amados, dando sequência no estudo que o Marcelo tem trazido para a igreja aí, no domingo à noite, sobre o Sermão do Monte, eu perguntei para ele: Marcelo, vou aí, mas o que você está trazendo para a igreja? Ele falou: estamos pregando sobre o Sermão do Monte. Mas ele me deixou à vontade para mim falar aquilo que Deus deseja. Daí eu falei: não, eu vou seguir o raciocínio que a igreja está seguindo, falar sobre o Sermão do Monte, mas dentro daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus quer para nossas vidas como servos e servas do Deus Altíssimo. Lá na igreja do Alto Aririú eu tenho pregado séries de mensagem também. Estou terminando esse mês de novembro, uma série de mensagens que começamos em outubro. Tivemos o culto rosa lá, incentivando as mulheres a estar cuidando da sua saúde, e trazendo uma série de mensagens falando só das mulheres dentro da Bíblia. Mulheres notáveis que fizeram a diferença na sua sociedade, que fizeram a diferença na sua comunidade de fé. E a gente ali começou a pregar, pregamos sobre Débora, sobre Ana, sobre Ruth, e hoje o missionário Velson lá está pregando à noite lá, iria falar hoje sobre a mãe de Jesus, sobre Maria. E a gente vai terminar o mês de novembro aí falando sobre as mulheres notáveis que fizeram a diferença na vida do seu povo, da sua comunidade. Então, eu gosto de pregar em série de mensagens, dando sequência naquilo que está sendo ensinado e pregado na igreja. E convido os irmãos a abrir as suas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus 5, do verso 13 ao verso 16. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Vamos ler a palavra de Deus. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar mais uma vez, amado. Convido você, nesse momento, curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, e que você peça para Deus falar contigo essa noite através dessa palavra, como já ministrou no meu coração, possa ministrar no seu. Que nada distraia você da palavra de Deus. Seu momento, foque na palavra, não no pregador. Eu não tenho nada de bom para te entregar aqui. O que eu tenho de bom para te entregar é Jesus Cristo e a palavra dele. Que você possa abrir o seu coração, a sua mente para a palavra do Senhor, e deixe o Espírito Santo falar contigo. Peça para ele o que ele quer ensinar, o que ele quer tratar, o que ele quer com essa palavra na sua vida essa noite. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo
com esse corpo, com essa igreja do Senhor, Pai. O Senhor já tem falado de várias maneiras, ó Pai, nesse culto dessa noite. E que agora o Senhor continue falando através da Tua palavra. Que os nossos ouvidos, o nosso coração, seja, Pai, uma terra fértil para que venha produzir essa palavra do Senhor e multiplicar ela. Abençoa, Pai, que diminua eu e cresça o Senhor, e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, eu quero pensar com a igreja essa noite, chamados para influenciar o poder de ser sal e luz no mundo. Jesus, no Sermão do Monte, revela que o reino de Deus se manifesta através de pessoas transformadas. Amados, não tem como o reino de Deus se manifestar através de uma pessoa que ainda não foi transformada. É impossível. Não tem como uma pessoa manifestar o reino de Deus se ela ainda não foi transformada pelo poder do Evangelho de Cristo. Quem tem essa missão é eu e é você. Aqueles que já foram lavados, transformados pelo sangue do Cordeiro naquela cruz do Calvário. Aqueles que já foram transformados, aí sim tem autoridade para anunciar o reino de Deus a todas as pessoas. Ele diz nesse texto que nós lemos, que Lucas frisa aqui, ele não diz serão o sal e a luz, mas vós sois. É uma declaração de identidade e não de opção. É uma declaração, amado, para mim e para você, de identidade. É uma identidade daqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, de ser sal e ser luz. E não é uma opção. Eu quero ser, eu não quero ser. Não. É uma identidade para os filhos de Deus. É uma identidade para a igreja, amado. Por isso, seguir a Cristo é viver para a glória dEle. É viver os princípios daquilo que Ele ordenou para que a igreja possa fazer a diferença nesse mundo que estamos vivendo. O mundo está moral e espiritualmente em decomposição. Esse mundo que nós estamos vivendo, cada vez mais está difícil. E cada vez mais ele está dando passo ao precipício. E a palavra de Deus já nos alerta sobre isso. Lá em 1 João 5,19, a palavra do Senhor fala: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O que João está falando aqui? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Nós somos de Deus. Mas tem muitas pessoas que ainda estão sob o poder do diabo, sobre o domínio desse mundo. Por isso há muita terra a ser conquistada no nosso país, há muita terra a ser conquistada aqui nesse bairro. E quando eu falo de terra, não estou falando de terra que nós pisamos. Estamos falando de vidas, amados. Estamos falando de vidas, igreja. Há muitas vidas a serem alcançadas aonde nós estamos inseridos e aonde nós fazemos parte. Muitas pessoas precisam de Jesus. E quem vai levar essa mensagem? A igreja do Senhor. Não é essas quatro paredes aqui. É eu e você, a igreja militante. Nós vamos levar essa mensagem salvadora de Jesus Cristo às pessoas. Por isso a Bíblia diz: vós sois, não é serão. Nós somos o sal e a luz para esse mundo. É a nossa identidade, não tem como fugir disso.
O mundo está cada vez mais longe daquilo que Deus quer e deseja. E apenas os discípulos de Cristo, como sal e luz, podem preservar e iluminar a sociedade. Apenas o povo de Deus tem essa característica de trazer esperança, de trazer transformação às pessoas. A presença de um cristão verdadeiro é um sermão silencioso que o mundo não pode ignorar. Nós somos a carta aberta de Cristo, amado. Nós somos o sal e a luz para essa sociedade que estamos vivendo. Jesus pronunciou essas palavras na encosta de um monte, na Galileia, região habitada por pescadores, agricultores e camponeses simples. Jesus, no Sermão do Monte, ali, ele está trazendo vários ensinamentos. Jesus ali está ensinando o povo. Jesus ali está ensinando os seus discípulos como eles deveriam viver, como eles deveriam agir. E eu creio, amado, que esses mesmos ensinamentos é para nós, esses mesmos ensinos de Jesus é para mim e para você. É para o povo dele, é para a sua igreja. O sal era extremamente valioso, usado não apenas para dar sabor, mas para conservar alimentos, simbolizar aliança e pureza. Se você pegar lá Levítico 2:13, você vai ver sobre isso aí a Bíblia falando. E até ser parte do culto sacrificial era a função do sal na cultura judaica. A luz era um símbolo do próprio Deus. O salmista, no Salmo 27:1, vai falar sobre isso. Em Isaías 60, do 1 ao 3, também vai falar. As casas eram pequenas, escuras, iluminadas por lamparinas que não deviam ser escondidas. Deveriam pôr para clarear no meio da escuridão. Portanto, Jesus usa elementos do cotidiano para ensinar verdades eternas. O discípulo deve influenciar e transformar o ambiente em que vive. Amados, essa é minha missão, essa é a sua missão. Nós, como discípulos de Cristo, nós devemos influenciar, transformar o ambiente em que vivemos. Nós somos o sal, nós somos a luz para esse mundo, para as pessoas que estão à nossa volta. Imagine você agora, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor Jesus. Se Jesus voltasse nesse exato momento, quantas pessoas que você ama, que você diz que ama, não estariam indo para o céu? E a gente sabe, amado, há céu e inferno. Quantas pessoas que nós temos no nosso círculo de amizade, quantas pessoas da nossa família ainda que não conhecem Jesus, quantas pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, ainda não professam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E se Ele voltasse hoje, imagine só, amados, o que seria. Por isso, nós temos que refletir se nós, de fato, estamos sendo influenciadores, levando a mensagem de transformação para aqueles que estão à nossa volta. E eu quero trazer 3 princípios desse estudo do Sermão do Monte, dentro desse texto, para nós refletirmos como igreja. Primeiro, que nós aprendemos, está no verso 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? O sal que dá sabor e o sal que não presta para nada. O sal tinha 2 funções principais no mundo antigo: preservar, impedia que os alimentos apodrecessem.
dar sabor tornava a comida agradável e saudável. Assim também é o cristão, ele preserva o mundo da corrupção moral e espiritual e traz sabor à vida com o testemunho da graça. Colossenses 4:6 fala: a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal. Levítico 2:13, com todas as tuas ofertas oferecerás sal, o sal da aliança do teu Deus não faltará. Então, amados, nós somos o sal, o povo de Deus, a igreja ainda preserva esse mundo da imoralidade, da corrupção que há nesse contexto que nós vivemos, mas ainda a igreja tem feito a diferença, mas nós podemos muito mais ainda, amados, fazer a diferença dentro da nossa sociedade, aonde nós estamos inseridos. O sal, ele tinha essa função. E será que nós, como igreja, hoje, amados, temos feito a diferença nesse mundo? O que as pessoas pensam de nós? O que as pessoas estão olhando para nós? Comparação: o sal puro e o sal insípido. Na Palestina, o sal vinha do Mar Morto, misturado a impurezas minerais. Quando a parte salina era desenvolvida pela umidade, estava apenas um pó sem sabor, aparência de sal, mas sem essência. Assim é o cristão que mantém a forma externa da fé, mas perdeu a essência do relacionamento com Cristo. Infelizmente, quantas pessoas hoje, quanto cristão, se dizem crente só para dizer que é crente, mas não faz a diferença onde está inserido. É agente secreto do reino, 007. Você pergunta se é crente, tem vergonha de dizer que é crente, tem vergonha de dizer que é membro da CIB, tem vergonha de dizer que é membro da Igreja Batista em Alto Aririú. E a Bíblia faz essa comparação, amado. Se o sal não dá sabor, ele não presta para nada. E se nós, como crente, nós não testemunharmos com a nossa vida, nós estamos perdendo tempo aqui, amado. Nós estamos perdendo tempo. E eu tenho falado na igreja que eu pastoreio, amados, que Jesus vai voltar a buscar a sua igreja de dentro da igreja. Ele vai tirar a sua igreja de dentro da igreja. E se nós pensássemos, será que todos nós subiria se Jesus voltasse nesse exato momento? A palavra é dura, amados. Os sinais da volta de Jesus estão cada vez mais claros. Olha aquele tornado que passou naquela cidade do Paraná lá. Ah, é algo da natureza. Leia Mateus 24. É os princípios das dores. Jesus está voltando, igreja. E nós temos que parar de brincar de ser crente. Nós temos que fazer a diferença nessa sociedade, nesse mundo que está corrompido, onde os valores estão invertidos, onde o certo virou errado e o errado virou certo. Nós temos que pregar a palavra em tempo e fora de tempo, com a nossa vida, com o nosso exemplo, com a nossa maneira de viver, de agir. As pessoas têm que ver Cristo em nós, amados. Infelizmente, as pessoas hoje procuram a igreja porque querem que Deus resolva o seu problema, mas elas não querem se comprometer com esse Deus que traz a solução para o problema. Amados,
Deus instituiu a igreja no mundo para fazer diferença, para influenciar. Deus constituiu a igreja no mundo para levar a mensagem de salvação a todas as pessoas. E essa mensagem, quem é os portadores dela? Eu e você. Precisamos fazer a diferença, amado. 2 Timóteo 3,5 fala, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Quantas pessoas hoje estão vivendo a aparência, mas por dentro está oco. E a Bíblia diz, pelos seus frutos eu vos conhecereis. Quantos esposos que é bruto com a esposa em casa? Quantas esposas que é bruta com o esposo, com os filhos? Amados, vir para a igreja colocar a roupa de ser crente é fácil, aqui é fácil ser cristão. Mas o nosso desafio começa lá na nossa casa, no nosso lar, como nós tratamos aqueles que estão conosco. O que os vizinhos olham para nós e dizem de nós o que nós somos. Será que aquele vizinho nosso quer vir para a igreja que eu e você somos membros? Que eu e você pertencemos? Precisamos analisar e rever, amados, se estamos sendo sal, que dá gosto, que transforma. John Stott, ele diz em um dos seus livros, o maior inimigo da igreja não é o mundo, mas o cristianismo sem sabor, aquele que perdeu sua santidade e influência. Um agricultor colocava o sal que perdeu o sabor nos caminhos, para ser pisado e evitar que crescesse ervas. Assim o sal inútil era literalmente pisado pelos homens. Jesus diz que o cristão sem vida espiritual acaba sendo desprezado pela sociedade, pois não tem impacto real, não tem impacto verdadeiro, impacto que transforma e que muda a vida. O sal precisa estar em contato com o alimento para agir. Amado, o sal, se ele ficar só lá no saleiro, ele só vai ficar quietinho lá. Agora, se eu e você vamos fazer aquela comida, nós precisamos pegar do sal e colocar aquela pitada lá que vai dar o tchan, que vai dar o sabor na comida. Assim somos nós, amados. Nós somos o sal. Nós precisamos estar em contato com as pessoas. Nós precisamos, como igreja, fazer contato com as pessoas. Senão nós não vamos ter utilidade. Precisamos, amados, multiplicar vidas. Fomos chamados para isso. Deus diz que cuidaria de nós, amado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai cuidar para que eu e você tenha sustento, tenha vestimenta, tenha um trabalho, tenha uma faculdade, tenha como se locomover. Deus vai cuidar de tudo isso para mim e para você. Mas nós temos que buscar Ele em primeiro lugar, colocar Ele em primeiro lugar. Ele tem que ser o primeiro lugar em tudo, amado. Aquele conceito que falo, primeiro Deus, a família, a igreja, no meu conceito está errado. No meu, Odair José aqui falando. Para mim, o meu conceito se resume: primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus, quarto Deus, e assim por diante. Porque quando é Deus a essência de tudo na nossa vida, é Ele quem vai cuidar e Ele vai nos dar as condições para cuidar. É Ele, amado.
O cristão precisa estar no mundo, mas não ser do mundo. Você ainda tem sabor espiritual ou apenas aparência de fé? Você ainda tem sabor espiritual? Como está a sua vida espiritual com Deus, meu amado? Como está o seu relacionamento com Deus? Qual foi a última vez que você parou para ouvir Deus falar? Porque no nosso automático, nas nossas orações está pedir, pedir. Falamos rápidos, fazemos aquela oração miojo. E quando Deus quer falar, nós já Amados, nós temos que ter tempo na presença de Deus, seja 5 minutos. Eu vou dedicar 5 minutos, melhores 5 minutos da minha vida na intimidade com esse Deus. Eu vou falar, mas eu vou parar para ouvir Ele. Imagine no relacionamento do casal, amado, só um falar, só o esposo falar e a esposa ficar caladinha. O inverso também é verdadeiro. Que relacionamento vai subir, vai dar sequência nisso, amado? Não vai para frente. Precisa parar para ouvir. Você fala, mas agora é minha vez de falar. É a mesma coisa com Deus. Eu vou falar, mas eu vou parar para ouvir a voz do Espírito Santo. Aquilo que Ele deseja para a minha vida. Se isso que eu estou planejando, se isso que eu quero é da vontade de Deus. Amados, aprenda uma coisa, Deus não assina cheque em branco. E tem muitas pessoas fazendo planos, projetos, e não esperam a voz de Deus, e daí não dá certo, se frustram, abandonam Deus, abandonam a igreja, e Deus ainda é o culpado. Precisamos avaliar a nossa vida espiritual, se ela tem dado sabor, ou temos vivido apenas de aparência, de fé. Renove-se na comunhão com o Espírito Santo para continuar influenciando o ambiente da sua volta. Renove-se, amado. Pode ser que essa noite é a oportunidade para você se renovar na presença desse Deus e pedir para o Senhor usar a sua vida como instrumento na mão dEle para o louvor da glória dEle, que você seja o sal lá na sua casa, no seu lar, no seu casamento, com seus filhos, com seus vizinhos, no seu trabalho, na sua faculdade, seja o sal que dá sabor. Mateus 5,48 fala, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. A segunda atitude que nós vemos nesse texto está do verso 14 e 15, amado. Vós sois a luz do mundo, a luz que revela e guia. Enquanto o sal age silenciosamente, a luz atua visivelmente. Jesus é a luz verdadeira. João 8,12 fala que Ele é a luz do mundo. E nós somos chamados a refletir essa luz. Se Jesus é a luz, nós somos o reflexo dessa luz para o mundo. Como sal, a luz também tem um papel fundamental. O cristão não pode esconder sua fé, ela deve brilhar no lar, no trabalho e na comunidade. Efésios 5,8, Paulo vai falar, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no mundo, vivam como filho da luz. Então nós somos a luz de Cristo, amado, nós somos o reflexo dessa luz onde nós estamos inseridos. Charles Spurgeon, ele diz, o mundo não lê a Bíblia, mas lê os cristãos. Portanto, brilhar é um dever santo. Isso é real, amado.
E será que nós temos sido essa Bíblia para as pessoas? Em cidades antigas, havia cidades sobre montes, que serviam de referência para viajantes à noite. A luz das casas eram visíveis de longe. Assim, a igreja deve ser referência moral e espiritual para os perdidos. Isaías 60, do verso 1 ao 3, levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz. Amados, nós somos hoje essa luz. A igreja é a luz de Cristo nessa terra, e nós precisamos resplandecer. Nós precisamos brilhar. Nós precisamos, porque, amados, há muitas almas a serem conquistadas, alcançadas, e nós somos esse instrumento. Eu tenho um desafio para a igreja que eu pastoreio, amados. Quando eu assumi a igreja do Alto Aririú, em 2015, a igreja tinha 15 membros. Um ano sem pastor. E quando eu assumi o pastoreio, dessas 15 saiu 3, ficou 12. E aí a gente começou o trabalho. 1 ano e meio, 2 anos, trabalhando a questão da cura para aqueles que ficaram. Porque doente não consegue andar, doente não consegue espalhar a mensagem de cura, ele precisa estar curado para levar a mensagem da cura. E ali nós começamos o trabalho, amados. E começamos a trabalhar a questão do relacionamento intencional, RD. E o meu desafio, e tem sido até hoje para a igreja ali, eu mais um na missão de multiplicar. Amados, nós não conseguimos cuidar de 10. Vamos ser realistas. Nós não conseguimos, mas nós conseguimos investir em uma pessoa e uma família. E esse foi o meu desafio para a igreja ali. Você não vai cuidar de 10, você vai investir em uma. Comece a orar. Primeiro passo é oração. Primeiro passo, ore pela pessoa que você quer alcançar. Coloque ela nas suas orações. Dobre os joelhos por elas. E peça para que Deus use a sua vida de uma forma especial para que você conquiste essa pessoa com o evangelho, para que você faça a diferença. Deixe Deus usar a sua vida. Você sabe fazer bolo, faça um bolo gostoso e leve para aquela pessoa que você quer ganhar ela para Jesus. Surpreenda ela. E assim a gente começou a trabalhar, investir no relacionamento discipulador. E a igreja foi crescendo. E hoje, para a glória do Senhor Jesus, amados, a igreja ali, nós estamos com 150 membros. E com 2 PPI, plantando outras igrejas. E trabalhamos com o projeto Viver Criança nos sábados, ali no bairro do Pontal. Estamos atendendo 25 crianças ali todos os sábados com a missionária Iranildes ali. E temos trabalhado também na aldeia indígena ali no Morro dos Cavalos, onde temos levado a mensagem para aquele povo indígena ali, porque Jesus morreu por eles. E futuramente vamos trabalhar com o projeto Viver Criança no Alto Aririú também. Estamos em construção lá, construindo um refeitório maior. Já construímos as 4 salas para atender 4 faixas etárias de criança, para nós estarmos alcançando almas e vidas. E hoje ali a gente trabalha com os PGM nos lares, nas casas, para que pessoas sejam alcançadas, amigos,
vizinhos, próximos, através do Evangelho. Mas cada um, membro da igreja, investindo em uma pessoa, não importa o tempo que você vai caminhar com essa pessoa, invista na vida dela, gaste tempo com ela. E deixe que Deus faça a obra, e deixe Deus usar a sua obra, a sua vida para a obra dele. E assim a igreja tem avançado ali. Porque, amado, nós precisamos investir em almas, em vidas. Qual foi a última pessoa que você ganhou para Jesus, amado? Precisa você responder. Só quero que você pense. Qual foi a última pessoa que você falou de Jesus para ela? Essas cadeiras aqui só vão ser preenchidas por almas, amados, se você estiver disposto a investir em vidas. É você, cara. E se você não quiser, Deus vai levantar outros no seu lugar para fazer o que você está deixando de fazer. A igreja foi chamada para multiplicar, para fazer a diferença, para brilhar no meio da escuridão. Nós precisamos brilhar como luzeiros, amado. Como nesse sermão Jesus está ensinando aquela multidão, ensinando aqueles discípulos. Nossa luz não deve ser escondida por medo ou vergonha. Cada ação justa, palavras bondosas e atitude amorosa é uma lâmpada acesa apontando para Cristo. As nossas ações, amado, o nosso caminhar, o nosso proceder, é uma luz acesa apontando para Jesus, porque as pessoas estão olhando em nós. Terceira e última atitude que nós vemos no texto está no verso 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. As boas obras não são para exaltação pessoal, mas para apontar ao Pai. Não é para a nossa exaltação, amados. É para a glorificação do nome daquele que nos chamou, daquele que nos escolheu, daquele que nos regimentou, daquele que deu a vida naquela cruz do Calvário para nos salvar. É o nome dele que é glorificado, é o nome dele que é exaltado. Não é glória para o pastor, para o líder. É glória para Jesus. Porque a Bíblia fala que Deus não divide a glória dele com homem algum. E por isso Jesus está dizendo aqui, é para glorificar a Deus. As boas obras são evidência da presença de Cristo em nós, não o meio da salvação. As boas obras são evidências da presença de Cristo em nós, não o meio da salvação. Paulo fala em Efésios 2, 8 e 9, que a salvação é um dom, é um presente de Deus, não é por obras. Obras não salvam ninguém, mas as obras fazem parte daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. A salvação é um presente de Deus. Não se conquista por dinheiro. Não se conquista porque eu sou bonzinho, porque eu faço boas ações. Eu estou assegurando um pedacinho do céu. Nada disso. A Bíblia não fala sobre isso, meu irmão. A Bíblia diz que é um dom, é um presente de Deus. Porque se fosse por obras, Jesus não precisaria morrer na cruz do Calvário. Se fosse por obras, Jesus não precisaria sofrer por mim e por você. Era só nós fazer boas ações, que estava resolvido. Mas não é isso que a Bíblia diz, a entrada do homem no céu é por meio de Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17. As duas coisas caminham juntas. 1 Pedro 2,12. Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, amados, nós temos que viver para a glória de Deus. A igreja tem que viver para a glória de Deus, para a exaltação de Deus, amado. Martim Lutero, ele diz em um dos seus livros: a fé verdadeira é uma chama que ilumina o mundo com as obras da graça. Isso é real, amado. É a mais pura verdade. Um espelho limpo reflete perfeitamente a luz do sol, mas um espelho empoeirado reflete mal. Assim, quando o coração está contaminado pelo pecado, a luz de Cristo fica ofuscado na vida daqueles que eram para dar exemplo. Amados, Deus não age na vida daqueles que vivem em pecado. Infelizmente, hoje a igreja está cheia de crente de mundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Não faz diferença nenhuma. E acha que Deus vai agir, acha que Deus vai abençoar. Deus não age dessa forma. Deus é justo, amado. Deus vela pela sua palavra. Se queremos ser abençoados, cuidados por Deus, nós precisamos caminhar de acordo com os padrões estabelecidos por Ele. Não foi o homem, não foi a igreja batista que estabeleceu esses padrões, foi o próprio Deus. Se você quer reclamar, reclama com Deus. Não adianta você querer dar de dedo no seu pastor, em quem for o pregador. Reclama com Deus, que é o Criador de todas as coisas, é Ele que formou todas as coisas, é Ele que formalizou tudo. E Ele é um Deus justo. Por isso precisamos, amados, entender que nós fomos chamados para viver para a glória de Deus e para exaltar o nome dEle. Mas Ele só será exaltado se nós estivermos caminhando de acordo com esses padrões. Se a igreja estiver caminhando de acordo com o propósito que Ele estabeleceu sobre a terra. Será que temos refletido perfeitamente a luz de Cristo? As pessoas têm visto nós essa luz? A pergunta não é se temos luz, mas quanto estamos refletindo de Cristo. O mundo precisa ver em nós não perfeição, mas autenticidade. Uma vida que revela o caráter de Deus. Olhemos para a galeria da fé no livro de Hebreus. Você não acha um sequer perfeito ali. Foram homens e mulheres imperfeitos. Mas estão na galeria da fé por quê, amados? Porque escolheram viver para a glória de Deus. Homens e mulheres ordinárias, que escolheram viver para a glória do Deus extraordinário, que deixaram Deus moldar suas vidas, moldar seus caráteres, para que fosse usado e para que o nome de Deus fosse glorificado através da vida e das ações deles e delas. O mundo precisa ver em nós a autenticidade daquilo que buscamos viver. Cristo. Jesus Cristo. 1 Coríntios 10, 13 fala:
1 Coríntios 10, 31, aliás, fala: quer comais, quer bebeis, ou fazei qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amados, se você for fazer algo, faça para a glória de Deus. Se você está pensando fazer algo, faça para a glória de Deus. Faça para que o nome de Deus seja exaltado. Através daquilo que você está fazendo, daquilo que você está pensando fazer. Eu não sei o que você está pensando para essa semana, mas que essa semana sua seja uma semana de divisor de água, amado. No sentido que tudo que você for fazer, faça para a glória do Senhor. Porque nós somos especialistas em murmurar e reclamar. Se chove porque está chovendo demais. Se esquenta porque está esquentando demais. Agora, quando nós paramos, amado, para refletir a glória do Senhor, nós agradecemos. Nós louvamos. E louvar não é meramente vir cantar aqui, amado. O louvar, ou adorar a Deus é um estilo de vida que eu vou adorar e louvar Ele em todos os momentos. Como a irmã falou aqui do irmão dela, eu vou louvar Ele porque não são as circunstâncias que me forjam. Eu louvo porque Ele é a essência da minha adoração. Ele é a essência da minha vida. É Ele que me deu a vida e Ele pode mudar, Ele tem poder para mudar. Mas nós precisamos entender, amados, que nós precisamos viver para a glória de Deus. Você tem vivido para a glória de Deus, amado? Você tem chorado pelas almas perdidas? Precisamos, amados, chorar por esse mundo. Precisamos chorar pelas almas que nesse momento nós estamos aqui, mas tem almas morrendo e indo para o inferno. Nós precisamos, amado, a igreja foi chamada para isso, para fazer a diferença. E para concluir, Jesus nos chamou não para isolamento, mas para influência. O sal sem sabor é inútil, a luz escondida é ineficaz. O cristão deve preservar, iluminar e glorificar Deus em todas as esferas da vida. Moody, ele fala em um dos seus livros: um cristão deve ser uma Bíblia viva que o mundo possa ler. Que o nosso testemunho seja um farol que guie os perdidos ao Salvador. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A palavra de Deus é clara para mim e para você, amado. A palavra de Deus, ela é a verdade para nós. E nós temos que viver guiado por essa palavra, palavra do Senhor. Tem muitas pessoas que desejam ser abençoadas, curadas por Deus. E Deus quer fazer isso, amado. O desejo de Deus é abençoar, o desejo de Deus é curar, o desejo de Deus é transformar. Eu fui curado de um câncer há 3 meses atrás, câncer maligno. Passei por um processo difícil. Minha família
a igreja, mas nós oramos, nós cremos. Mas Deus, através dessa doença, me oportunizou no hospital da Unimed, estar internado ali e partilhar do evangelho da salvação com o doutor que me operou. Por quê, amado? Porque a Bíblia, Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, você vive para a glória dele, amado. O desejo dele é te abençoar e ele quer abençoar, mas muitas vezes não somos abençoados, não se resolve aquela situação que estamos passando, vivendo, porque na verdade não estamos vivendo. Estamos vivendo a aparência. Não falamos mais de Jesus para ninguém. Não testemunhamos de Jesus para ninguém. A fé já esfriou, o amor já esfriou. Algo que não deveria esfriar em nossas vidas, amado. O primeiro amor. Lembra o seu primeiro amor aí, quando você conheceu Cristo, que você queria falar de Jesus para todo mundo? Não deveria passar isso na nossa vida, amado. Mas infelizmente, diante das lutas, diante de situações que acontecem, nos leva a recuar. Mas Deus não chamou a sua igreja para recuar. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. A igreja avança mesmo diante das trevas. A igreja avança diante das dificuldades, diante das aflições, diante do momento presente. A igreja, ela não pode parar, ela vai avançar. E quem é a igreja? É eu e você, amado. Se nós estamos paralisados diante de perdas, diante de doenças, diante de algo ruim que tem acontecido, não é porque nós estamos dando passo para trás e não passos para frente, crendo, porque a palavra de Deus diz: o meu justo viverá pela fé. Aquele que foi justificado, lavado pelo sangue do Cordeiro, vive pela fé, vive pela certeza que Deus é fiel para mudar qualquer situação. E Ele muda, amado. E Ele continua curando, Ele continua restaurando. Que você saia essa noite daqui remoendo essa palavra. E renove a sua esperança, a sua vida diante do altar, porque Ele quer usar a sua vida, amado. Você tem um potencial que Deus te deu. E você sabe que Deus te deu potencial. Te deu um talento, um dom. Ah, pastor, mas eu não sei falar versículos bíblicos. Ah, eu não sei. Não estou dizendo para você falar versículos bíblicos. Fale aquilo que Deus tem feito na tua vida. Você era assim, você é hoje assim porque Jesus transformou. Porque você teve um encontro com Jesus. O teu testemunho é o testemunho vivo para transformar outras vidas. E Ele quer usar para a glória dEle, amado. Amados, eu tenho uma irmã lá na igreja. E vou encerrar por aqui. Eu tenho uma irmã lá na igreja, amado, que essa irmã, ela não sabe ler, ela não teve a oportunidade de estudar, mas Deus usa ela de uma forma especial, amado, através do abraço, em orar pelas pessoas, em fazer um pão e dar para as pessoas.
E ela tem ganhado almas dessa forma. Tem tido relacionamentos com as pessoas. Porque ela entendeu que o dia que Jesus salvou ela foi a coisa mais importante da vida dela. E aquilo que ela recebeu de presente, ela quer compartilhar com as qualificações que Deus deu para ela. E tem sido um instrumento na mão de Deus. Creio que você que está aqui essa noite tem um dom, uma qualificação que Deus te deu e Ele quer usar para a glória dEle. Invista em uma vida, meu irmão. Invista em uma vida. Primeira atitude, ore por ela, ore por ela, ore por ela. Ganhe ela para você. Ganhe ela para você. Depois apresente Jesus para ela e depois apresente a igreja para ela. Faça todo o inverso do que você já aprendeu. Vamos lá na minha igreja, lá a igreja é top, tem um culto legal, o pastor lá é legal. Geralmente a gente convida as pessoas dessa forma, as pessoas não vêm. Mas quando nós investimos no relacionamento intencional, amados, vou orar por essa vida porque eu quero ela comigo no céu. Eu vou orar por ela porque ela vai subir para o céu junto comigo. Eu vou orar por ela porque nós estaremos juntos no céu cantando e louvando. Mas por quê? Eu vou investir na vida dela, na oração. E depois eu vou me relacionar com ela. Vou criar um vínculo de amizade intencional. Ganhei ela para mim. Agora eu vou apresentar Jesus para ela. E daí vou convidar para vir para um pequeno grupo ou para a igreja. Esse é o passo correto. Feche os seus olhos. Gostaria de orar contigo. Eu não sei como você está, amado. Não sei se essa palavra falou contigo. E se ela falou essa noite, peça a força de Deus para você praticá-la durante essa semana. Peça a ajuda do Espírito Santo, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. E sem Ele não somos nada. Peça para Ele que você quer ser usado por Ele, para fazer a diferença, porque você é salvo, você é a luz. Pai querido, Pai eterno, o Senhor conhece cada coração aqui, cada vida, Pai. Nada está oculto aos seus olhos. Que o Senhor abençoe, Pai, que o Senhor haja poderosamente, Pai, em cada vida, em cada família aqui, Pai. E que o Senhor use para a glória do Senhor, e que por meio dessas vidas, outras vidas venham ser alcançadas, venham ser transformadas aqui nesse bairro, aqui nessa cidade, aqui nesse estado, Pai. Abençoa essa igreja, abençoe o pastor Marcelo, a Cíntia, suas filhas, abençoa a liderança dessa igreja, abençoa cada membro, Pai. Abençoa os visitantes, pedimos as bênçãos do Senhor, Pai. E obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amado, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Quero fazer uma pergunta aqui antes de passar para o Marcelo. 2 perguntas. Você já entregou a sua vida para Jesus? Jesus já é o Senhor e Salvador da sua vida? Você já teve um encontro real com esse Jesus? Se você ainda não teve essa experiência com Jesus ainda, que você possa pedir para Jesus a vencer o Senhor e Salvador da sua vida. A segunda aqui.
Vocês têm vivido próximo desse Deus? Tem vivido em intimidade com Ele? Pode ser que você precise se reconciliar com Deus hoje, e Ele está te chamando um reconciliamento verdadeiro. Porque Ele conhece teu coração, Ele sabe como você chegou aqui, Ele sabe como foi a sua semana, Ele sabe o que está doendo aí. E Ele quer mudar e Ele quer transformar. Mas depende do teu passo de fé. Depende de você. Ele está de braços abertos, pronto. Mas você precisa tomar uma atitude para ser transformadora para a glória do Senhor. Tem alguém aqui fazendo a primeira oração que eu falei? Se você já aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Tem alguém aqui que deseja fazer isso? Se você deseja, amado, fique em pé onde você está e a gente vai orar por você. Aonde você está, não vou te chamar para vir aqui na frente. Aonde você estiver, fica de pé. Convida a igreja a fechar seus olhos, estar em oração. Se você quer entregar verdadeiramente a sua vida para Jesus essa noite, fique em pé e a gente vai orar por você. Ou pode ser, amado, que você queira essa noite se reconciliar com esse Deus, porque você está fraco na fé, você já não testemunha, você já não tem alegria em falar do amor desse Jesus. E se você está fazendo essa oração, que você deseja se reconciliar com esse Deus para que você continue a viver os propósitos dele, peço o renovo do Senhor essa noite. Eu quero convidar você a ficar em pé. Vou estar orando pela sua vida. Se esse for o teu desejo, amém? Fica em pé, porque Ele quer usar a sua vida para a glória dEle. Amém. Glória a Deus. Amém. E creia, meu amado, que Ele vai te usar. Não é diante de mim que você está ficando em pé, é diante do Senhor, porque Ele te deu dom, qualificações, e Ele quer te usar para a glória dEle. Ele quer fazer maravilhas por meio de você e através de você. Querido Deus eterno Pai, o Senhor conhece, Pai, esses corações, essas vidas, ó Pai, que estão diante da Tua presença, Pai, entregando suas vidas ao Senhor, pedindo um renovo, Pai, pedindo a alegria da salvação, Pai, como o salmista Davi fala lá no Salmo 51:10, creia em mim um coração, Pai, creia em mim um coração novo e restitui em mim um espírito inabalável. Pai, que o Senhor esteja abençoando, Pai, essas vidas, ó Pai, que estão pedindo um renovo, se reconciliando com o Senhor, Pai. Acende a chama no coração delas, ó Pai. Acenda a chama, Pai, para que eles possam brilhar, que eles possam dar sabor, Pai, para fazer a diferença, Pai, aonde eles estão inseridos, Pai. Abençoa, Pai. Toma em Tuas mãos, ó Pai. Traz, Pai, o fortalecimento, o renovo, o encorajamento. Haja com manifestação do Seu poder, Pai, curando, libertando aquele que precisa de uma cura, aquele que precisa de um milagre, Pai. Que o Senhor entre com providências do céu, Pai, e que o Senhor esteja dando, Pai, uma semana de vitória, Pai. E que o Senhor use, Pai, essa igreja para brilhar, Pai, aqui em Florianópolis, ó Pai, até os confins da terra. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus se você pode. Fique em pé. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Meus irmãos, Deus falou muito ao meu coração nessa noite.
como é precioso ouvir a voz do Senhor. Eu quero terminar esse momento de louvor e adoração cantando. Vou chamar a equipe de louvor para a gente poder sair daqui animados para proclamar esse testemunho de libertação. Louvamos a Deus pela palavra ministrada aos nossos corações através dessa palavra do nosso pastor Odair. Que Deus continue instruindo, capacitando. Há tanta terra a ser conquistada, há muitíssima terra a ser conquistada. E a começar em nós, estar no centro da vontade de Deus é aquilo que é mais precioso. Fazer tudo conforme a vontade de Deus. Nós vamos cantar Brilha, Brilha em mim, não é isso? Como é que é o nome? Brilha Jesus. Amém? Declare ao Senhor, declare o brilho de Jesus por onde quer que você for. Que o Senhor te abençoe e te guarda. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, sobre a sua casa. Que ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Uma semana de bênçãos, uma semana de muitas conquistas, vitórias espirituais. Que Deus te revista com a autoridade do Santo Espírito de Deus, para que você possa anunciar as boas novas de salvação. Ser sal e luz nessa terra. Que bênção fazer parte da missão. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Jesus.
cada vez mais refletir o amor de Jesus. Uma semana de bênçãos. Que a sua semana seja repleta de decisões, resoluções que coloquem o Senhor como centro de todas as coisas. Todas as coisas sendo feitas para a glória de Deus. Em nome de Jesus, a igreja se reúne. A igreja está reunida em toda a terra, em vários lugares do Brasil e do mundo. Nas casas, em lugares que foram edificados como esse. Mas a igreja não se resume em templos feitos por mãos. A igreja é o corpo de Cristo. Um povo santo e remido, escolhido para a anunciação de uma nova vida. Que Deus a todos abençoe. Vai em nome de Jesus.